Hoje, a gente vai falar agora de atualidades, né, que atualidades nada mais é do que a história atual, né, aquele momento vivido em que as ações do que acontece no momento refletem naquilo que é compreendido da nossa realidade. Ao estudar atualidades, né, você está acompanhando a época em que você vive. Só que a época que você vive não é simplesmente hoje e ontem. Certo? Não é o seu período de vida, não é somente aquele últimos 10 anos, últimos 5 anos. Há uma série de coisas a serem vistas, a serem observadas ao longo da cadeia histórica que levam aos eventos chamados atuais. Então, para você ficar ligado nisso e poder fazer um vestibular, né, demonstrando que você tem domínio sobre as questões atuais, né, você tem que não só observar os noticiários, né, observar criticamente os noticiários, é claro, e prestar atenção também no que está acontecendo historicamente, no desenvolvimento das coisas, né? Por que tal país está em guerra com outro? Não é simplesmente se zangaram com outro e começaram a brigar agora. Normalmente tem uma questão histórica envolvida, e aí envolve questões econômicas, né? Envolve questões culturais. Tudo isso tem que ser observado para que, quando você for responder questões sobre isso, você saber do que é que está sendo falado, do que está se falando ali naquela questão. O mundo que a gente vive hoje é considerado um mundo globalizado. Em que sentido? Certo? A ideia é que os eventos que acontecem em uma parte do mundo afetam todas as outras partes, em um nível maior ou menor. Quanto mais integrado, digamos assim, um país, uma sociedade, uma cidade, um estado, um território esteja com o resto desse mundo globalizado, mais impacto tem. Certo? Então, numa questão de atualidades que se pergunta sobre o impacto da crise do Oriente Médio na exploração do pré-sal do Brasil, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Tem a ver que aquilo que acontece no Oriente Médio há mais de um século em relação a brigas territoriais, questões econômicas, guerras, terrorismo, etc., tal, impacta aqui no Brasil, tendo o pré-sal como um elemento de produção forte de petróleo, né, de impacto econômico no mundo, faz com que haja uma relação de uma coisa com outra. Isso aí nem sempre é perceptível quando você simplesmente olha as coisas como fatos de agora. Então você tem que pegar e prestar atenção no todo. E aí, quando se trata de mundo globalizado, várias questões interferem uma com a outra, certo? Então, questões culturais, o impacto de uma língua na outra, né, porque há a presença tanto de marcas e produtos de alguns países em outros, né, porque muitas vezes os agentes locais, né, de qualquer natureza, por exemplo, o carnaval, né, na Bahia, por que ele é passado, ele é exportado mundialmente como um produto? Porque ele faz parte de todo um conjunto, né, chamado de trade de negócios relacionados ao turismo, que é vendido para o mundo todo como sendo a imagem do Brasil. Então isso aí é parte da globalização também, certo? Então são pequenos detalhes sobre uma coisa ligada na outra que faz parte desse tópico, dessa noção de mundo globalizado como sendo algo atual. Tudo que é atual, né, que existe hoje, nesse momento que nós estamos vivendo, faz parte de uma conexão com o passado. Eu gosto de dar sempre o exemplo de como as situações relacionadas com os conflitos, né, no Oriente Médio e as questões de terrorismo relacionadas com a geração da islamofobia, né, a xenofobia no mundo, estão conectadas com como se deu a divisão do mundo político depois da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Certo? Então, parece que uma coisa que tem 70, 80, quase 100 anos de distância, parece distante da gente, né? Longe, mas na verdade os impactos daquilo ali, de como o mundo se dividiu após as duas grandes guerras mundiais, tem essas consequências até hoje, certo? Então, um exemplo, né, só para ficar claro, quando a Primeira Guerra terminou, a Inglaterra, que comandava aquela região ali do Oriente Médio, né, como colônias, ela saiu daquilo ali, né? Ela deixou de tomar conta daquela região, da região da Terra Santa, Israel e tal. E aí essa saída da Inglaterra promoveu a ascensão de outros participantes naquele lugar. No caso, os países de domínio árabe
e a presença judaica que foi crescendo cada vez mais e, posteriormente, a presença americana. Então, isso aí, após a Segunda Guerra Mundial e o estabelecimento do Estado de Israel ali naquela região, fez com que todo o conjunto de elementos que hoje nós temos lá um Estado judaico, que é Israel, rodeado de estados que são árabes, e tem o petróleo, e tem a questão econômica, e tem tudo aquilo ali que dá vazão às questões sobre terrorismo, sobre xenofobia, sobre islamofobia, hoje, que parecem tão atuais, estão ligadas a essa coisa histórica, né? Então, só para vocês verem que a história ela não ficou lá atrás, ela está presente nesse momento chamado de atualidades. Vejam vocês que conhecer a atualidade serve também, não só para você fazer uma prova de vestibular, serve para você entender melhor o mundo que você vive, certo? Então, a sua atuação como estudante, como profissional, como cidadão nesse mundo que é globalizado, né, inevitavelmente, passa pelo fato de você entender o que acontece, certo? Então, pense que você, ao estar prestando atenção no noticiário, ao ler textos sobre história, ao ouvir seus professores sobre essas questões, você não está simplesmente aprendendo um tópico para reproduzir numa prova, você também está aprendendo sobre o mundo que você vive, e é o mundo que você vai atuar como profissional, como cidadão, né, como ser humano, né? Por isso que questões ecológicas são tão importantes hoje em dia, porque afeta todo mundo, você queira ou não. Uma coisa chave para lidar com questões especificamente de vestibular sobre atualidades é a habilidade para ler gráficos, tabelas, né, figuras, charges, porque a elaboração dessas questões sempre pensa, né, quem elabora essas questões sempre pensa em como eu vou colocar alguma coisa atual para ser interpretada por aquele que está fazendo a questão, né? Para aquele que está respondendo a questão. Então, veja, se você vê um gráfico, né? O gráfico normalmente tem dados numéricos transformados em imagem. E a pergunta é feita, geralmente, para você interpretar aquele dado, que está visual e numérico, em uma resposta textual. Certo? Então, você tem que ficar bem atento ao que está ali. Então, normalmente, né, muito comum nessas questões, a formulação da pergunta e do texto está ligado diretamente a uma coisa, uma informação que está no gráfico. Então você tem que saber olhar o gráfico, né? Saber as direções do gráfico, saber que informações estão ali e prestar atenção nas posições. Certo? Às vezes uma posiçãozinha a mais ou a menos, uma porcentagem, alguma coisa faz diferença na resposta. Então é só uma questão de atenção. Você não precisa saber sobre dados econômicos complicados, mas basta você ter atenção na observação de um dado, de um gráfico, né? Um dado visual numérico. A mesma coisa vale para tabelas, para quadros, para informações que sejam numéricas, mas que estejam apresentadas visualmente. Com relação a charges, né, e figuras, né? A charge é aquela forma de expressão jornalística, humorística, que normalmente passa alguma crítica, né? Alguma crítica social, alguma crítica ao momento e tal. Então, essas charges normalmente passam alguma coisa que, pelo humor, está transmitindo alguma informação. Então, se você vê, por exemplo, na questão, uma charge que fala sobre desemprego. Aí mostra lá um desempregado, uma pessoa, né? E aí coloca uma fala normalmente ironizando aquela situação. Então, normalmente vai se perguntar alguma coisa que faça com que você reflita sobre aquilo ali e se você interpretou corretamente, certo? Eu lembro que tinha uma que era bem assim, era sobre inclusão digital. Aí mostrava um morador de rua e um ratinho passando perto dele. E aí a fala, né, a frase que tinha lá, falava sobre que todo mundo no futuro, né, todo mundo hoje em dia tem um mouse. Então é um trocadilho entre o mouse do computador e o rato que estava passando perto do morador de rua. Então, se você não percebe essa sutileza, né, é uma sutileza porque, apesar de estar na cara, mas mouse é rato, né, é camundongo em inglês, que é o nome que se usa para o negócio que você usa para mexer o computador. Então, é bem interessante que você observe essas sutilezas na charge, nas figuras, para poder interpretar corretamente. Então, a dica é, quando você vê uma charge, né, independente se você concorda ou discorda com o que ela está criticando, você saber interpretar a mensagem, para poder fazer a interpretação correta e colocar a resposta certa. Normalmente são questões, né, uma questão de interpretação da imagem para você ver o que é que ela está dizendo mesmo.
porque muitas vezes a questão tenta enganar você dizendo alguma coisa que parece que está ali, mas na verdade está fora do seu aspecto, né? Ela diz uma coisa óbvia, você, isso, mas na verdade ela está dizendo outra coisa. E, bom, tem várias maneiras de se usar, tanto imagens, né, charges e gráficos e quadros em questões, mas o interessante é que você fique de olho, né, não na hora da prova, fique de olho ao longo do seu estudo, o que é que essas imagens estão dizendo. Então, estudante, se você está querendo se preparar para o vestibular, então fique de olho nas notícias, certo? Neste momento, no país, no Brasil, está se falando muito sobre vazamento de petróleo, porque é uma coisa atual, está acontecendo agora. Certo? No momento que você esteja vendo esse vídeo, de repente você está vendo a notícia sobre, sei lá, uma invasão alienígena. Não importa, o importante é que essas coisas que acontecem fazem parte da nossa realidade e estão conectadas com uma série de outras coisas. Então, fique atento, olhe sempre as notícias, seja crítico a respeito delas e ouça sempre seus professores.